E quando Deus te chama para um caminho que você nunca planejou, você confia ou resiste? Gênesis 46 começa com um movimento carregado de emoção e incerteza. Jacó está prestes a deixar Canaã, a terra da promessa. E isso não é um detalhe pequeno. Canaã não era apenas um lugar, era a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e ao próprio Jacó. Sair dali parecia, à primeira vista, um passo para trás, mas a fome era severa. A sobrevivência exigia um movimento. E aqui está o ponto. Nem toda mudança é perda, às vezes é condução divina. Antes de descer ao Egito, Jacó faz algo essencial. Ele para em Berseba e oferece sacrifícios ao Senhor. Ele não se move sem buscar a direção divina. Isso já nos ensina algo muito prático. Decisões importantes não devem ser guiadas apenas pela necessidade, mas pela vontade de Deus. E então à noite Deus fala com ele em visões. Jacó, Jacó, e ele responde: eis-me aqui. Essa resposta revela prontidão, disponibilidade, submissão. Deus então diz algo que muda tudo. Não temas descer ao Egito, porque lá farei de ti uma grande nação. Perceba isso com atenção. O lugar que parecia afastamento era, na verdade, parte do cumprimento da promessa. Deus não perdeu o controle do plano. Ele estava conduzindo cada detalhe. E mais, diz assim: eu descerei contigo e te farei tornar a subir. Aqui está o coração do texto. Deus não apenas dá a direção, ele garante presença. Porque o maior problema não é mudar de lugar, mas caminhar sem Deus. Mas Jacó não está indo sozinho. Ele está sendo conduzido e pelo Senhor. E isso muda completamente a perspectiva. A narrativa então apresenta a lista dos descendentes de Jacó que descem ao Egito. À primeira vista, pode parecer apenas um registro, mas não é. É a prova de que Deus está formando um povo. A promessa feita a Abraão de que a sua descendência seria numerosa está se cumprindo, mesmo em território estrangeiro. Deus não está limitado à geografia. Ele cumpre os seus propósitos onde quer, como quer. E quando Jacó então finalmente encontra José, quando chega ao Egito, a cena é profundamente emocional. José se lança sobre o pescoço do pai e chora longamente. Anos de separação, anos de dor e agora transformados em reencontro. Jacó diz algo marcante: já posso morrer, pois já vi o teu rosto, que ainda vives. Isso não é apenas alívio, é satisfação. Ele viu a fidelidade de Deus com seus próprios olhos. Então, entramos em Gênesis 47. José apresenta sua família a Faraó e algo curioso acontece. Ele orienta seus irmãos a dizerem que são pastores. Por quê? Porque os egípcios desprezavam pastores. E isso não era desvantagem, era estratégia. Isso garantiria que eles fossem colocados em Gósen, uma terra separada. Ou seja, Deus já estava preservando o seu povo, mesmo dentro de uma cultura diferente. Eles estavam no Egito, mas não seriam absorvidos pelo Egito. E isso é extremamente relevante, porque o povo de Deus sempre vive essa tensão, estar no mundo, sem se tornar igual ao mundo. Jacó então é levado à presença de Faraó, e aqui acontece algo surpreendente. O texto diz que Jacó abençoa Faraó. Pense nisso. Um homem idoso, estrangeiro, aparentemente frágil, abençoando o governante da maior potência da época. Isso revela algo profundo. A verdadeira autoridade não está no poder político, mas na aliança com Deus.
Jacó carrega a promessa, e isso é maior do que qualquer trono terreno. Quando o faraó pergunta sobre a sua idade, Jacó responde: poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida. Essa frase é honesta. Ele não romantiza a história. Ele reconhece as lutas, os erros, as dores, mas ao mesmo tempo ele está ali, vivo, sustentado, vendo a promessa avançar. E isso nos ensina que a vida com Deus não é uma vida sem dificuldades, mas é uma vida sustentada pela fidelidade divina. Enquanto isso, a fome continua no Egito e José administra a crise com sabedoria. Ele organiza a distribuição de alimento, estabelece um sistema econômico, preserva vidas, e o que antes parecia apenas sofrimento em sua vida agora se revela como preparação. José não foi apenas sobrevivente, foi preparado por Deus para aquele momento. Isso conecta com algo muito importante. Deus usa processos para formar pessoas. Nada foi desperdiçado, nem o poço, nem a prisão, nem o esquecimento. Tudo estava construindo o homem que agora salvaria muitos. No final, o povo se estabelece em Gósen, prospera, cresce, mesmo em terra estrangeira. Deus continua abençoando. Mas há uma tensão silenciosa aqui. O Egito, que agora é lugar de provisão, no futuro se tornará lugar de opressão. Isso nos lembra que nenhum lugar terreno é definitivo. Nossa esperança não está em circunstâncias, está na promessa de Deus. Na prática, Gênesis 46 e 47 nos ensinam algo muito profundo. Nem toda mudança é perda, nem todo caminho inesperado é erro, nem todo lugar estranho é ausência de Deus. Às vezes, é exatamente ali que Deus está cumprindo o que prometeu. É como uma semente que precisa sair do lugar confortável e ser enterrada para crescer. Do lado de fora parece fim, mas por dentro é o começo. Talvez hoje Deus esteja te conduzindo para algo que você não entende completamente. Um novo ciclo, uma mudança, uma decisão difícil. A pergunta não é se faz sentido para você. A pergunta é: Deus está nisso? Porque se Ele estiver, você pode descer em paz. Ele vai contigo. Ele sustenta você. E no tempo certo, Ele cumpre tudo o que prometeu. Pense nisso. Que Deus te abençoe.